durante esse mês de outubro, teremos a irmã Nancy Duzilek, autora do livro Ela e Nós Tudo a Ver. Que Deus possa, durante esse mês de outubro, realmente nos abençoar e que nós possamos trazer amigas para serem abençoadas nesse mês. Mulher virtuosa, quem achará? É comum, assim, principiar. Mas onde encontro essas mulheres que parecem, com a crise, não se importar? Ao redor, eu vejo mulheres cristãs, mulheres sábias, que exercem sua fé e discernimento, que são sensíveis à voz do Senhor. Vejo, no entanto, muitas delas cansadas, frustradas, tristes, mulheres que lutam no seu dia a dia para sustentar sua família, para administrar a lida e tentar vencer a vida. Mulher cristã é constrangida, humilhada por partilhar a sua fé, por conservar os seus valores bíblicos, por ter certeza. Juntas recordamos com a palavra, encorajaremos e persevera. Senhor, nosso Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar nessa noite, nos conduzindo, que o Senhor possa abençoar a tua filha, irmã Nancy Duzilek, abençoar aquelas que estarão conosco nessa noite. Em nome de Jesus, é que ora. Oneida, com você. Boa noite, amigas. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje. É um privilégio estarmos reunidas para esse estudo. E esse estudo, ele nasceu no coração da Zenaide, né? Então, o ano passado, nós fizemos o estudo Coronavírus e Cristo, né? E depois, dela, isso foi pedido de presente, né, para o aniversário dela. Ela falou, olha, eu queria te pedir um presente, eu quero o estudo de um livro. E aí o Senhor realmente nos orientou, e naquela época estudamos o Coronavírus e Cristo, do John Piper. Depois disso, Zenaide falou, olha, precisamos fazer um outro estudo. E aí começamos a orar, pensamos em tantos livros, tantas coisas, até que a Zenaide nos mandou o livro, né, da Nancy Duzilek, e a hora que eu comecei a ler, sabe, o Senhor já falou, olha, vamos estudar esse livro. E nós vamos ter o grande privilégio, né, de estudar o livro com a autora. Então, nós vamos, durante o mês de setembro, estar estudando o livro, e a Nancy vai fazer 2 estudos e eu vou fazer 2 estudos. Então, hoje nós vamos começar tendo o privilégio, né, de ouvir a Nancy, a autora do livro. Então, hoje nós vamos beber, né, na fonte. Então, a irmã Nancy é uma querida, amiga preciosa. Eu tenho uma admiração muito grande. Sempre nos encontramos nas convenções, lá conversamos, lá tiramos fotos, coloca em dia um pouco a nossa conversa. Escritora de vários livros, ela já se colocou, eu vou pedir que ela se apresente melhor, porque tem muita gente nova aqui na sala, de outras igrejas, de outras denominações, tem o pessoal da União Feminina do Estado, e eu gostaria que você, Nancy marcou muito quando, como esposa de pastor, geralmente as irmãs, a esposa de pastor era apresentada assim, essa aqui é a esposa de pastor. E ela, para acabar com isso, ela escreveu Mulher Sem Nome, já deve estar em várias edições, esse livro da Nancy. Sim, Nancy, por favor, você fala um pouquinho de você melhor, porque nós temos muita gente nova aqui. Você é conhecida no Brasil todo, né? As mulheres te chamam, as organizações, para você estar abençoando. A pandemia tirou um pouco fora do ar. Então, fale um pouco de você. Você tem até as 20h55, acho que é suficiente, né, amiga?
e vai voltar outras vezes. Que Deus te abençoe. Um abraço, meninas que estão conosco. Bem-vindas a todas. Nancy. Fala. O Neida, quer falar? Nancy está sem som? Vamos orar, né? Sim, vamos orar para a gente... Vamos orar. Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, agradecidas pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidas essa noite em Teu nome. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse grupo de amigas de oração. Muito obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estar da palavra. Toma, Senhor Deus, a Nancy nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor mesmo a conduza nesse estudo, e que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém. Minhas queridas, prazer estar com vocês. Sou paulista, de Suzano, São Paulo. Vim para o IBER para estudar. Fiquei por aqui, casei, morei no Seminário do Sul durante 17 anos. Depois fui para Belo Horizonte trabalhar com visão mundial, que meu marido era diretor. E depois voltamos para o Rio de Janeiro. Então, estou aqui agora viúva e com um casal de filhos. Uma morando em Niterói e outra morando lá na Barra da Tijuca. O meu filho é pastor e minha filha é formada em comércio exterior. Então... E sempre gostei muito de escrever, e esse livro, Mulher Sem Nome, realmente foi a minha bronca, porque mulher de pastor não tem nome, nem filho de pastor tem nome, né? Então, sempre mulher de fulano, filho do fulano. Então, foi isso aí. Eu gosto muito de escrever para mulheres, porque eu me identifico também nelas, e gosto muito de liderança. Então, tenho 2 livros de liderança, e muitos artigos já publicados, nessa área de liderança e também das mulheres. Mas isso aí é o de menos da história toda, né? Então, esse livro, Elas e Nós, Tudo a Ver, eu peguei apenas 58 mulheres, mas tem muito mais. Só Provérbios 31 dá para você escrever um bocado de explicações sobre essa mulher, que é a mulher biônica, né? Que eu chamo de mulher biônica, que ela faz tudo. Mas esse foi um desejo que eu tive de escrever falando que as mulheres que estão na Bíblia são iguaizinhas a nós, só viveram numa época diferente. E eu agradeço ao Neida que vai compartilhar, porque vai ser bom, porque eu, como autora, vou ver como é que ela lê, como é que ela vê o que está escrito, né? Vai ser muito bom para mim, para eu aprender mais algumas coisas. Mas hoje eu queria falar sobre 2 mulheres que marcam a nossa vida. E é interessante porque eu coloquei uma no primeiro capítulo e depois eu fui colocando as outras mulheres na ordem que aparece na Bíblia. Só que a última não é de Apocalipse. A última é de Mateus. Mas tem outras antes que estão mais adiante na sequência bíblica. Então eu quero falar sobre Eva e Maria. Eva e Maria. É interessante porque Eva estava sentada e aí vem a serpente. Eu nunca vi cobra falando, mas aqui na Bíblia diz que a serpente estava falando. E foi isso mesmo que Deus disse. Foi isso mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto da árvore ou das árvores. Aí Eva falou assim, não é bem isso. Não como o fruto da árvore que está no meio do jardim. Quer dizer, houve uma armadilha da serpente, que é a figura do inimigo nosso, de querer captar a Eva, né? Então, aí vem a história de Eva. E eu vou só anotando aqui, que é para não me perder, tá bom? A palavra Eva significa a que vive. Vem do hebraico shawá. Então, ela era criada por Deus. Agora, pensa um pouquinho. Deus criou o mundo, criou os animais, criou as plantas, fez tudo direitinho e criou o homem. E aí ele vai criar a mulher. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse homem durma para poder criar a mulher.
E aí é aquela história de que tirou da sua costela. Não tirou da costela, porque se tirasse da costela, o homem hoje teria uma costela menos. Mas foi uma cirurgia de medula óssea que Deus fez. Então, a medula óssea, ela tem um papel principal no desenvolvimento das nossas células sanguíneas, dos glóbulos brancos e vermelhos, e ela tem as suas plaquetas também, então quem é da área médica e enfermagem sabe muito bem o que isso significa, né? Então, Deus foi exatamente no início da vida. E Deus, então, e bota o homem para dormir. E coloca num sono profundo. Você já imaginou Deus fazendo a mulher e o homem sentado olhando para Deus fazendo a mulher e dando pitaco para ele? Ó, Deus, não faz assim não, faz assim. Não, não coloca assim não, coloca assim. Porque ele tem que dar sugestões para Deus. Deus bota ele para dormir. E quando ele acorda, então ele vê a mulher. Mas eu tenho uma frase muito interessante de um físico nuclear, Adalto Lourenço, que é evangélico. Ele diz assim: Deus aplica uma anestesia em Adão, faz um transplante de célula-tronco, fecha, fazendo uma cirurgia plástica, cria uma mulher, uma engenharia genética e clonagem. Já pensou? Os homens estão estudando ainda isso ainda hoje, e Deus já está lá atrás fazendo todo esse procedimento tão conhecido para nós hoje, né? Então, eu acho interessante que quando ele faz a mulher, quando ele faz Eva, ele deixa Adão dormindo. Então, quando Adão acorda, você já pensou um homem dormindo sozinho? Aí tem uma porção de animais que estava tomando conta e tal, aí aparece essa mulher, quando ele acorda, ele vê essa mulher. E outra coisa, sem maquiagem, sem roupa, no pelo, né? Como a gente costuma dizer. Então, aquele êxtase que ele viu. E é interessante porque a Bíblia fala assim que ele fez uma declaração de amor. Tu és o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você já pensou se o seu marido fala um negócio desse para você? Você é o osso do meu osso e carne da minha carne? O cara pirou, né? Não pode, não tem um negócio desse, de jeito nenhum. E uma vez no Seminário do Sul, eu me lembro que um pastor, que era professor de hebraico, ele fez uma tradução que ele disse assim, que a expressão de Adão, quando viu Eva, disse assim, hulala, agora sim Deus acertou. Eu acho que foi mais por aí mesmo, né? Agora sim Deus acertou. E imagina que encanto foi aquele momento, quando um se descobriu o outro, e aí um conhecendo o outro, um fazendo admiração pelo outro, e reconhecendo que Deus estava ali junto com eles. Mas uma coisa que me encanta nessa história, minhas irmãs, é que Deus foi quem apresentou o homem para Eva, Adão para Eva, e Eva para Adão. Então, na realidade, Deus é individual o nosso relacionamento com Deus. Eu não dependo de marido, eu não dependo de filho para relacionar-me com Deus. Eu posso direto, porque Deus me criou assim. E Ele me apresentou Ele apresentou Eva a Adão e Adão a Eva. Você pensou que coisa mais linda ter Deus apresentando um para o outro? Então, Adão conheceu a Deus antes de conhecer Eva, e Eva conheceu Deus antes de conhecer Adão. Então, nós temos livre acesso a Deus, não dependemos de nenhuma interferência. Uma vez, numa reunião que assisti aqui no Rio, um missionário estava falando que as mulheres têm que pedir aos maridos para fazer a intercessão. Eu falei que eu não posso fazer oração, porque eu sou viúva. Não tenho homem nenhum na minha vida. Como é que eu vou fazer? Aí ele ficou calado, não teve resposta. Porque é tipo um negócio absurdo, né? Então, não tem como. Então, outro detalhe interessante que está nessa descrição dessa história é que Adão
que Deus falou assim, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Você reparou que quando nós casamos os nossos filhos, eles vão para a família da esposa? Quando nós casamos as nossas filhas, os genros vêm para a nossa família? Então, o homem deixará a sua família, os seus pais, sua mãe, para estar com a sua esposa. Assumir o papel de chefe da casa. Já está lá no comecinho da história toda que Deus fez, né? Então, a maneira como Deus coloca isso, mostra para nós que Deus valoriza cada um de nós, homem e mulher. Mas precisamos aprender que esse privilégio tem um preço. Esse é o valor, mas tem um preço. Mas nós, como mulheres, nós somos muito curiosas. Eu estou correndo porque eu tenho medo de cair com o tempo apertado, né? Então, tem mais coisa, mas a gente vai em frente. Então, a mulher é curiosa. Já pensou se fosse o contrário, né? Deus fazendo a mulher, o homem, e a mulher ali do lado. Ela ia começar a dar muito pitaco, ia falar muito. Mas Deus sabe fazer direitinho. Primeiro faz o homem, manda ele dormir, e depois apresenta um para o outro. Em individual. Deus fez cada um de nós do jeito que nós somos. Então, que nós somos diferentes. Você vê numa reunião de mulheres, todas falam ao mesmo tempo, né? Quando tem que decidir alguma coisa, todas falam ao mesmo tempo, e no final a gente fecha a reunião e está tudo resolvido. Homem não. Quando começa a falar, o outro cala a boca. Quando o outro fala, o outro fica quieto. E depois ainda vai mais um pouquinho, vai enrolando mais um pouco. A gente não já resolve uma porção de coisas tudo ao mesmo tempo. E isso quando a gente está mexendo em panela ou lavando louça, né? Porque a gente é multitarefas. A gente consegue fazer uma porção de coisas ao mesmo tempo. O homem não, o homem é muito centrado, ele sempre é naquela coisa. Eu agora me lembrei que quando a gente fervia leite, há muitos anos atrás, quando eu pedi assim ao meu marido, bem, vai olhar o leite, ele ficava em pé na frente do fogão, olhando o leite. Não fazia absolutamente mais nada, só olhar o leite. A gente não, o leite está lá no fogo, a gente está lavando louça, está olhando o bebê, está olhando o carrinho, está pendurando roupa no varal, a gente consegue fazer isso. É nosso, é jeito nosso. Então, uma das características que eu vejo como mulher é que nós temos muitas coisas boas, mas a gente tem que ter algumas coisas, alguns cuidados também. Então, olhando para Eva, o que na história de Eva você acha que a gente continua fazendo hoje? Porque você repara que a Eva, ela foi clara quando disse para a serpente, não é bem assim, o negócio, a ordem de Deus é outra. Mas acontece que ela foi e deu para Adão. E eu digo às irmãs, eu tenho repetido isso em outras ocasiões, que quando eu chegar no céu, eu vou falar com Deus. Falo assim, Deus, por que Adão entrou na de Eva? Por que Adão não falou assim, não, a ordem não é para não comer daquela que está no meio do jardim? Então, se você quiser comer, coma você. Eu não vou comer. Mas Adão entrou na dela. E aí vem uma característica feminina que a gente é aquele tipo de pessoa que consegue assim, armar, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Então, eu uso essa característica nossa como uma coisa boa para você abençoar as pessoas. Me lembrei agora de uma vez que meu marido fez aniversário, a gente morava no seminário, tinha uma pizzaria aqui perto, muito gostosa, e eu, no dia do aniversário dele, eu não fiz nada em casa. Aí, quando ele chegou das aulas, eu perguntei assim, bem, vamos lá, tal restaurante, a gente comer uma pizza? Ele falou, vamos. Só que eu já tinha convidado 4 ou 5 casais, todos professores do seminário, para estarem lá na hora marcada. Quando nós chegamos lá, ele olhou para todo mundo, aí falou assim, meu pai, eu falei assim, isso aqui é o meu presente para você.
Aí ele cutucou assim, o que eu faço para pagar a conta? Aqui está o talão de cheque. Então, essa coisa que a gente pensa nos detalhes, né? Então, eu nunca me esqueço dessa cena, que ele ficou apavorado, porque ele sabia que era o aniversário dele, tinha que pagar a conta de todo mundo, né? Então, aí não, foi uma forma que eu tive de presenteá-lo com os melhores amigos que nós tínhamos naquela época. Então, a gente tem essa capacidade de conquistar as pessoas. Agora, usar isso para o bem. Então, Eva, para mim, é um tipo de mulher que, se ela tivesse dito não à serpente, ela continuaria morando no Éden. Então, foi a mulher que trouxe o pecado ao mundo, a desobediência ao mundo. E ela levou o homem a errar também. Então, o negócio fica mais sério ainda quando a gente vê essa situação do que a gente é capaz. Porque a casa, eu digo sempre, o marido é o cabeça da casa, a mulher é o pescoço. Se der torcicolo ou uma contusão qualquer, a cabeça não gira. Você fica com o pescoço duro, tem que usar o colete. Então, a casa anda de acordo com a mulher. Se ela é organizada, a casa está organizada. Se ela é desorganizada, a casa está sempre desorganizada. Se ela tem horários, tudo bem. Se ela não tem, a turma vai. E eu acho interessante que os filhos, quando chegam em casa, vão dizer assim, cadê a mamãe? Não pergunta cadê o papai, pergunta cadê a mamãe. Por quê? Porque a mãe é referência. A mulher é referência. Então, se Eva não tivesse ouvido, seria outra história, e a gente não sabe como seria o mundo nessa situação, né? Porque a nossa realidade é outra. É quando o pecado entra no mundo, e eu acho interessante que Deus deu a ordem e diz assim, você escolhe. E ela escolheu desobedecer, e além de escolher desobedecer, escolheu levar o outro a desobedecer. Então, é uma hora de a gente pensar, parar e pensar, para olhar para essa história de Eva, que atitude que ela praticou, que a gente se identifica com ela. O que ela fez, que de vez em quando eu também faço. E, às vezes, eu saio perdendo, e muito. Então, são perguntas que a gente faz. Então, essa Eva, para mim, é um exemplo de mulher que desobedeceu e que levou toda uma humanidade a desobedecer também. Então, o pecado entrou no mundo através de uma mulher. Aí a gente vai para Maria. Embora a gente tenha Maria como tem alguns ramos religiosos, que Maria é a intercessora, não, Maria é a mãe de Jesus. Maria foi aquela mulher que Deus deu a oportunidade para ela para ela receber o gerado no seu ventre. E eu me lembro agora, quando eu estive em Israel com um grupo Desperta Débora, há uns anos atrás, de todos os lugares que eu passei, o que mais me emocionou foi quando eu entrei no Templo da Anunciação, que, segundo a história, foi onde Maria recebeu a visita do anjo. Ali eu me emocionei. E, minhas irmãs, pensa bem, você acha que você está sentada, está noiva, vai casar, seu noivo está lá trabalhando, mas o dia do casamento vai chegar, você está sentada e, de repente, aparece um anjo e diz assim, você vai ficar grávida e você vai ter um filho. Você acha que Maria fala, tá bom, Senhor, faça a tua vontade. Não. Maria discutiu com o anjo, é coisa de mulher. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, a gente tinha que fazer 1000 perguntas. Como, Senhor? Que jeito? Como assim? E aí, quando o anjo, depois de uma longa conversa, explica tudo para Maria, aí o que acontece? Ela dá aquela famosa resposta. Ela diz assim, pois então, faça-se em mim a tua vontade. Mas isso depois de uma longa conversa.
E Deus permite essa conversa, porque Ele respeita a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente reage. Então, Ele conversa com a gente. E aí, Maria, então, dá oportunidade para que Deus haja em sua vida. E aí começa, então, para mim, a história do... Hoje nós chamamos barriga de aluguel, mas não foi uma barriga emprestada, né? Porque é interessante, porque a barriga de aluguel é gerado fora, depois introduzido na barriga. No caso de Maria, não teve participação humana nenhuma. Nem óvulo, nem espermatozoide, nem toque, nada, nada, nada. Ela estava lá. E foi colocado lá por Deus, já o embrião, né? E depois de 9 meses nasceu Jesus. Então, a ideia era que Maria, então, gerasse aliás, tivesse essa criança com ela, até ela ter o parto que aconteceu em Belém. E é interessante que uma coisa que Deus é dos detalhes. Eu acho esse lado de detalhes que a gente, como mulher, tem bastante. Então, Deus faz assim, como a Maria fica grávida e a barriga começa a crescer, você acha que quando ela falou com José, falou assim, olha, eu estou grávida. Qual foi a reação de José? Se fosse hoje, ele está, coisa de anjo? Que anjo nada, você está me traindo, não quer me dizer nada. Você me traiu e está me inventando história. Que anjo o quê? Mas aí o anjo aparece para José. Eu ainda tenho vontade de escrever alguma coisa sobre José. Eu acho José um homem fora de série. Ele foi muito macho, desculpa a expressão, porque ele entendeu a mensagem de Deus. O anjo apareceu para ele, conversou com ele, explicou para ele o que estava acontecendo, e aí, é claro, que a barriga começou a crescer. E nessa barriga crescendo, é claro que o pessoal ia começar a falar mal. Você sabe que vizinha fofoqueira todos nós temos, né? Então, ia cair na língua do povo. O que Deus faz na história? Inventa um recenseamento. E como José era da tribo de Judá, que era da tribo de Davi, que já estava lá no Velho Testamento a promessa de que o Filho de Deus seria da tribo de Judá e da ascendência de Davi, então o que ele faz? Ele puxa esse casal para ir até Belém para fazer o alistamento. É como se hoje eu tivesse que voltar para Suzano, em São Paulo, eu moro no Rio, mas tivesse que voltar para lá, para ir lá no cartório de Suzano, para dizer que, olha, eu nasci aqui, né? Ou vocês, cada um, teria que voltar na sua terra natal, na sua cidade natal, para fazer esse arrolamento. Então, Deus instituiu isso, uma lei normal, né? Para saber quantos habitantes tinha na Terra, no país naquela época, mas foi uma forma que Deus tirou Eva dali e foi levada até Belém para que ninguém ficasse falando mal. Eu não sei quantas de vocês já viram uma charge de amigas de Maria que chegam em casa para ver o bebê, Maria com o bebê no colo, e aí elas conversam, e depois, quando elas saem, vão pelo caminho, uma diz para a outra, muito bonitinho, mas não tem nada de cara de José. Então, é uma brincadeira que fazem com a Maria, né? Mas a gente não tem esses detalhes, com quem que Jesus parecia. Ele era um homem como, né, qualquer outro homem. Então, a ideia de que José se manteve, isso para mim me chama também a atenção, é que José não tocou em Maria até que ela teve o bebê. Foram 9 meses, sabendo que ela estava grávida, foi confirmado pelo anjo, e ele preservou, por isso que o nascimento de Jesus é chamado nascimento virginal. Porque a gente perde a virgindade de fora para dentro. Maria perdeu a virgindade de dentro para fora. O inverso. É bem diferente, né? Eu gostei de descobrir esse detalhe de Maria, mas Deus faz as coisas de forma que a gente
fica encantada com a forma como ele faz as coisas, né? Então, quando ela fala, eu sou serva, ela se coloca diante de Deus para ser realmente uma serva. E sabendo que teria todos os riscos. Quando a gente se coloca, quando nós nos colocamos diante de Deus para servir a Deus, Deus honra cada uma de nós. E Ele protege cada uma de nós. Assim como Ele protegeu a moral de Maria, de uma coisa tão simples. Mas Ele protegeu de forma assim, tão criativa, que a gente nunca podia imaginar. Deus, então, protege Maria. Então, José, para mim, foi esse homem que foi premiado, porque ele foi sincero, porque quando ela disse que estava grávida, ele não reagiu, assim, no sentido de, se fosse hoje, né? Mas ela conseguiu colocar para ele, mas Deus confirmou com ele, através do anjo, que ele não seria, que o que estava na Maria era uma obra do Senhor, não era uma pisada na bola de Maria, né? Então, o sim de Maria, para mim, é fundamental. Você repara que, para Eva, foi sim. Ela disse sim para a serpente. Maria disse sim para Deus. Olha a diferença. Quando Eva dá o sim para a serpente, ela traz o pecado para o mundo. Quando Maria dá o sim para Deus, ela traz a salvação para o mundo. Pensa comigo. Se a mulher tivesse um desvalor para Deus, Deus não podia usar a barriga de um homem para trazer o Salvador ao mundo? Claro que podia. Deus pode. Deus é poderoso. Podia fazer um ventre, um único homem, fazer o ventre e trazer o Salvador. Mas não, ele usa a mulher. Porque Deus o cuida e respeita cada um de nós como mulher e como homem. Então, é interessante porque quando eles viajam, ele tem todo o cuidado com ela. Mas antes de viajar, ela vai visitar Isabel, que era prima. Agora, você imagina. Isabel era idosa, estéril e estava grávida. Maria era virgem, não teve nunca um relacionamento íntimo e estava grávida. São primas. E você imagina as histórias que cada uma estava contando uma para a outra. Então, Deus também providenciando o precursor de Jesus, que foi João Batista. Então, quando Isabel, então, tem um filho, que cria esse filho, ela coloca esse filho a serviço de Deus. Então, quando eu fico pensando nesses momentos de Maria, e quando ela consegue escrever, né, o Magnificat, que é um cântico que ela escreve, e uma vez estava fazendo um estudo sobre esse texto, e é interessante porque ela luta pelas causas dos injustiçados, pelas coisas ruins que estão acontecendo. Ela dá um grito de esperança para as pessoas. Quando você para pensar, cada versículo do Cântico de Maria, quer dizer, uma moça jovem, tem muita formação, como é que ela conseguiu fazer essas coisas? Era Deus agindo em sua vida. Eu fico ansiosa por causa do tempo, tenho medo do tempo. Então, quando Deus promete, Ele cumpre os seus propósitos. E eu fico encantada com Maria. Porque quando eu vejo que às vezes a gente não dá tanto valor a Maria, mas a Maria, para mim, é um modelo de mulher, de esposa, de mãe. Você imagina tudo aquilo que ela passou, e depois, quando ela vai no templo com o filho de 12 anos, você imagina ser mãe de adolescente. E ele
ficou brincando lá com o pessoal, natural de adolescente, não tinha van, não tinha ônibus, não tinha metrô, era tudo a pé mesmo, então em cima de animal. E claro que as crianças estavam juntos, adolescentes juntos, quando eles voltam para casa. E aí, quando elas dão falta de Jesus, eles voltam para a sinagoga e encontram Jesus lá conversando com os maiorais da palavra, né, com os sacerdotes. E você imagina uma mãe chegando lá, botando a mão na cintura e dando uma maior bronca no filho na frente de todo mundo. Coisa de mãe. A gente faz isso, a mesma coisa. Mas ela foi aquela mãe cuidadosa. Mas Maria foi aquela mulher que acompanhou Jesus o tempo todo. Foi no seu ministério, ela fazia parte do ministério de Jesus. Ela teve mais filhos depois de Jesus, é claro, mas aí já um relacionamento com José. Mas ela acompanhou o ministério do seu filho Jesus. Ela estava presente na cruz quando crucificaram seu filho. Você já imaginou a dor dessa mulher? Depois de receber essa mensagem linda de ser a mãe do Salvador, aí depois ela vê esse filho sendo crucificado, o filho que não tinha pecado, que não tinha feito nada errado. Depois acompanha esse corpo para o túmulo, mas quando ela chega lá junto com as outras mulheres, o túmulo está vazio. E ela é aquela mulher que ficou na história, que está na história, né? Porque foi essa mulher que dedicou a sua vida a Deus, se colocou, faça-se em mim a tua vontade. Ela não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, mas ela tinha certeza que Deus ia fazer o melhor para ela. E isso, para mim, é o suficiente. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus e diz para o Senhor, faça-se em mim a tua vontade, então Deus vai fazer as coisas de maneira que a gente vai crescer. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes a gente reclama, mas Ele vai fazer a gente crescer como pessoa, cada vez mais, para que a gente possa ser uma bênção para os outros. Olhando para Maria, como você trabalha os seus medos? E claro que na hora que o anjo apareceu, ela deve ter ficado com medo. Na hora que viu o filho na cruz, ficou com medo. Na hora que viu o túmulo vazio, deve ter ficado com medo, mas ao mesmo tempo ficado alegre, porque dizer assim, e aí, onde que ele está? Né? Como é que a gente trabalha os medos da gente? Como é que a gente trabalha o sim da gente para Deus? Eu sempre digo que Deus sempre quer o melhor para nós. Deus nunca puxa o nosso tapete debaixo dos pés. Ele sempre quer o melhor para nós. E como Ele enxerga além da curva, Ele sabe por onde a gente vai passar. Então, Ele sabe qual é a nossa resiliência, nossa capacidade de enfrentar as dificuldades e qual é os recursos que Ele vai colocar na nossa vida. Então, para mim, Maria e Eva e Maria, são duas mulheres fundamentais na história de toda a nossa palavra, toda a palavra de Deus, toda a nossa Bíblia, né? Porque Eva, que tinha tudo para ser a rainha da história, abriu mão e desobedeceu. Maria, que podia ter dito, não quero, estou fora, sem saber o que ia acontecer, mas foi a mulher agraciada, porque ela obedeceu. Obedecer não é fácil. Obedecer é complicado. Você sabe, quem tem filho pequeno sabe como é que é isso, né? Até eles aprenderem a obedecer a gente, demora um pouco, né? Mas obedecer é a melhor coisa que nós fazemos. Que Deus sempre quer o melhor para nós. Eva ou Maria? Qual delas você gosta mais? E qual delas você olha e diz assim, isso eu não posso fazer, ou isso eu quero fazer? Então, a gente fica por aqui. Então, nós podemos encerrar agradecendo, né, a Deus por essa oportunidade tão boa, né, de estarmos estudando, né, esse livro, agradecer a Zenaide pela iniciativa, agradecer a Nancy por se disponibilizar, estar conosco,
e nós tivemos entre 48 e 51 mulheres presentes na reunião. Então, um alcance muito grande. Olhando aqui, desculpem, olhando aqui no chat, nós vemos que algumas irmãs fora de Brasília, né? Então, assim, um alcance grande, que o Senhor nos abençoe. E no chat, a Sirlene, ela escreveu assim: o sim da desobediência e o sim da obediência, com o qual você se identifica mesmo, né? Ótimo. Então, aquilo que Nancy terminou o estudo, né? A Sirlene colocou aqui no chat. Então, que nós possamos estar pensando nisso essa semana, né? Com qual do sim nós nos identificamos, né? Que a gente possa estar refletindo as nossas atitudes, né? Repensando, porque não tem sentido a gente escutar uma mensagem, a gente discutir um livro, a gente sentar aqui na frente do computador, né? Se isso não despertar o interesse, né, da gente estar refletindo sobre isso. Então, que a gente possa estar literalmente ruminando, né, essa semana sobre o nosso sim, se é a obediência ao Senhor ou se é a desobediência. É o livre-arbítrio, né, Alneida? Que Deus dá para a gente. Deus não criou marionete, Ele criou pessoas independentes. Agora, sim, depende da gente fazer as escolhas. Então, a escolha é livre. E aí, as consequências também, né? Vão vir. E todos os nossos sims, eles trazem as suas consequências. Vamos orar por isso, né? Então, vamos encerrar orando, agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai. Te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pela vida da Nancy, te agradecemos, Senhor Deus, pelas lições que aprendemos com essas duas mulheres. Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem impedido, Senhor Deus, que digamos sim para Ti, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que tem interferido no nosso relacionamento contigo, ó Pai. Senhor Deus, tira de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que tem dificultado termos um relacionamento mais íntimo e sincero contigo. Que as nossas escolhas, que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que nossas atitudes, ó Pai, sejam sempre de sim para o Senhor, sim para a vida, sim para Jesus Cristo, sim para a pregação do Evangelho, sim para o testemunho, sim para sermos mulheres cristãs, mulheres que fazem a diferença nesse mundo, sim para refletirmos a luz de Cristo, Pai, sim para que o brilho de Cristo seja visto através das nossas vidas, das nossas atitudes. Ser conosco, Senhor Deus, nesse restante de semana. Cuida, Senhor Deus, da vida de cada irmã aqui, de cada família, Senhor Deus. É a nossa oração, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. 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 Então, mulheres, somos mulheres geralmente chamadas de guerreiras. Somos mulheres, somos chefes, cozinheiras, enfermeiras, cidadãs. O que queremos ser? Uma boa anfitriã, uma boa mãe convincente, uma filha obediente, alguém que vive o amor, uma verdadeira filha do Senhor. Esse poema é da nossa querida Marjorie Esquina Navarro. Ela não está conosco hoje porque ela lidera um grupo lá da Cristolândia Feminina em Indaiatuba. E hoje é a noite dela de trabalho. Estou muito feliz de ver tantas irmãs, tantas amigas. Encerrar. Vanusa, você pode orar para nós? Encerrando? Posso sim, posso. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque tantas mulheres estão aqui ouvindo a Tua palavra através da Tua serva, irmã Nancy. Obrigado por essa noite,
onde aprendemos que devemos ser mulheres obedientes a Ti, Senhor, para poder Te servir. Ser com cada uma de nós essa noite e abençoa-nos, Senhor, nas nossas atividades diárias. É no nome precioso de Jesus que eu te agradeço